Bom dia a todos, sou o Sargento Almeida. Vamos dar início a mais uma aula, desta vez sobre a formação dos Estados Unidos mexicanos, parte 1. Eu dividi esse assunto do México em duas partes, parte 1 e parte 2, certo? Para ficar mais fácil aí o nosso entendimento. E como sempre, iniciamos falando sobre os nossos objetivos, certo? Da nossa aula. Os objetivos primeiro, compreender como ocorreu a formação dos Estados Unidos mexicanos, como se deu ao longo do tempo e do espaço essa colonização, essa formação, quem compôs essa formação, como se deu essa formação em seus diversos aspectos, certo? Como é que nós podemos entender essa formação? Compreender como ocorreu a colonização dos Estados Unidos mexicanos, quem estava presente durante a chegada do europeu, tá? Como foi essa colonização, quanto tempo demorou, quais foram os legados, certo? Positivos e negativos deixados por essa colonização ou sistema adotado, essa colonização dentro do México. Compreender o surgimento e a construção do espaço geográfico. Vamos entender ao longo do tempo como se deu, quem contribuiu, quais foram as contribuições, certo, que levou ao surgimento dessa construção desse espaço. Qual foi aí a chamada contribuição da população, certo? Ou da população do próprio México, ou da população mundial, ou de outros países. Analisar a industrialização do México, como se deu essa industrialização, ela foi recente, ela é tardia, ela é desenvolvida, qual hoje o patamar que ela se encontra no cenário internacional, certo? Dentro de que grupo se encontra, certo, a economia mexicana com relação a essa industrialização. Entender a criação do NAFTA, como o NAFTA foi criado, qual a sua verdadeira intenção dentro da América do Norte, qual a intenção de trazer um país latino-americano como o México para compor, certo, esse NAFTA, já que era inicialmente composto por dois países anglo-saxônicos, o Canadá e os Estados Unidos. Então, já que ele está ali contido, inserido na América do Norte, mas por que ele adentrou, foi convidado posteriormente à criação para estar nesse NAFTA e qual é, sabe, o peso dele dentro desse grupo econômico, né? Qual o peso que ele tem dentro desse grupo econômico. E esses nossos assuntos aí distribuídos, esses objetivos, eles se encontram, como sempre, não é, que é o principal fonte da nossa aula, nosso livro de geografia, nas páginas 113 a 123, ok? Logicamente, nós temos outros assuntos aí acrescentados, com fonte de pesquisa, para que possa enriquecer aí a nossa aula, ok? Antes da chegada dos espanhóis, os astecas, toltecas e os maias ocupavam uma região que atualmente corresponde ao território do México. Observe, são povos que já habitavam aquela região há muito tempo, povos que, guardando as devidas proporções, certo, eram desenvolvidos dentro da sua época, com a questão da cultura, com a questão da arte, a questão da medicina, certo, a questão da própria religiosidade, a questão da engenharia, da arquitetura. Enfim, eram povos que tinham aí e deixaram contribuições, legados importantes, certo, para os nossos dias atuais, para os nossos estudiosos aí quebrarem a cabeça para descobrir a contribuição ainda cada vez mais dessas civilizações que mais ou menos os toltecas tiveram aí em torno do século X, do século XI, no século IX, X, XI, mais ou menos, né, ocupando aí o território mexicano. Okay? Então, falar do México, falar da formação dos Estados Unidos mexicanos, se faz necessário regressarmos um pouco, certo, aos fatos históricos desta relação. Tá? É importante. Os Estados Unidos exercem uma grande pressão a nível internacional. Certo? Mas, por estar na fronteira com os Estados Unidos, o México não é diferente. Ele sofre essa pressão, sofre essa intervenção, tá certo, do vizinho Estados Unidos. Né? Então, a história na qual ela foi construída ao longo do tempo com desconfianças, certo? Desconfiança de... Vocês já viram anteriormente, lá nos Estados Unidos, quando estudamos sobre os Estados Unidos, a questão da guerra entre Estados Unidos e o México, tá?
aquela tomada de terras, a anexação de alguns estados, alguns territórios que eram mexicanos aos Estados Unidos, e outros foram comprados. Então, isso, ao longo do tempo, por mais que tenha sido sedimentado, que esteja já claro isso, mas não está claro, tá? Essa relação aí de desconfiança, ainda fica aquela questão. Nesse processo de guerra, de compra, anexação, o México ele sai perdendo em torno de 55% do seu território, ou seja, uma cifra muito alta, né, em relação a isso. E essa relação é cada vez mais repensada, cada vez mais os Estados Unidos repensam essa relação com o México, certo? Um deles, justamente que leva a um grande problemática dentro dos Estados Unidos, é a quantidade de imigrantes que deixam o México para morar nos Estados Unidos. Tá? Essa saída é justamente em busca de melhor condições de vida. Não que o México não esteja oferecendo, veremos mais à frente que o México é um país que está se impondo, um país que é industrializado, um país que está em desenvolvimento, um país que é interessante aí hoje, que melhorou o seu nível de DH, melhorou o seu índice de Gini, melhorou a sua renda per capita, mas mesmo assim a quantidade da população ainda é pequena, certo? Vou dizer assim, esses avanços para atender toda a população de um modo geral. Então, isso faz com que haja esse processo de saída, essa imigração México-Estados Unidos, de forma legal, mas a sua grande maioria de forma ilegal. Aliado a isso, nós temos os cartéis de drogas dentro do México, que a cada momento, segundo as estatísticas, segundo as informações, eles proliferam, aumentam cada vez mais ao longo do tempo, esses cartéis. Então, esses cartéis conseguem colocar droga dentro dos Estados Unidos facilmente. Então, isso é um problema, certo? Que os Estados Unidos têm que enfrentar com esse vizinho México. E a população também pressiona o governo para que sejam tomadas algumas atitudes. A mais drástica que até agora foi tomada no caso do governo de Donald Trump é a construção de um muro, né, aí entre a fronteira do México e dos Estados Unidos. E, além do mais, não somente a construção do muro, certo, que já causou uma polêmica, mas a polêmica maior foi com relação a quem iria pagar o custo da construção dessa obra de engenharia faraônica. E foi bem claro, posicionado pelo governo de Donald Trump, disse: o México vai pagar de uma forma ou de outra, mas isso será a custa, está certo, do dinheiro mexicano. E ainda está, essa decisão está caminhando cada vez mais. Então, você observa que essa relação, no passado, já era tumultuada, por certos aspectos não muito claros, mas continua ainda cada vez mais, por mais que sejam parceiros econômicos dentro do NAFTA, por mais que tenha grande quantidade de empresas norte-americanas e canadenses dentro do México, por mais que sejam países vizinhos e tenham essa questão da fronteira, mas esses problemas políticos acontecem, estão acontecendo, e são coisas graves que estão se acumulando ao longo do tempo, desde a sua colonização até os dias atuais. Além do mais, todo esse processo, com essa perda territorial, né, o México ele tem um problema sério de ocupação territorial, porque com essa quantidade menor de terra, após perder mais de 55% do seu território para os Estados Unidos, a sua população teve que se espremer mais ou menos aí em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados. Até você observa, né, na topografia que vem mais um pouco à frente, você observa que ao norte ele tem áreas desertos, áreas que são assim um pouco dificulta um pouco a agricultura e a pecuária. Ao centro tem suas cadeias de montanhas que chegam até aí na faixa de 2.000 metros de altitude e logicamente ao sul tem as florestas. Então 20% do território é ocupado aí para que possa gerar uma agricultura que é uma agricultura expressiva. O México ele produz milho, produz café, ele produz bebidas, frutas, algodão, tomate, arroz, milho. Então, é uma economia diversificada, uma economia forte, produtos químicos, ele tem um grande poderio, certo, na produção de minerais, de minério, o petróleo, certo, é um dos maiores produtos de exportação do México, em torno de 65% do PIB do México, ele advém da exportação de petróleo no Golfo do México.
certo? Então, ele é um grande exportador de petróleo. Esse petróleo corresponde, é a base aí, né, logicamente, o maior produto de exportação dele. Então, é diretamente para quem? Para os Estados Unidos e para o Canadá, né, que consome essa grande quantidade aí de petróleo. Ok? Temos aí um breve relato, certo? Entre 1846 e 1848, durante a guerra com os Estados Unidos, o México perdeu uma série de territórios localizados no norte do país. Área que hoje compreende os estados de Texas, Nevada, Califórnia, Utah e Novo México. Então, observe, né? Aqui. Se você observar, essa região aqui, ó, vermelho, certo? Mais a leste, nós temos o norte, sul, oeste, o leste. Então, ao leste aqui, observe em vermelho, certo? Foi a anexação em 1848 e essa parte aqui em amarelo em 1845. Bom, então, observe que tudo isso aqui, olha, juntando o vermelho com o amarelo e o verde, tudo isso era território mexicano. Isso era México. Posteriormente a essa questão de compra, de anexação, de guerras, etc., vários fatores, o México ficou nessa parte verde aqui, estão perdendo mais de 55% dos seus territórios. Okay? Então, nós temos aqui terras cedidas a leste, terras cedidas aqui ao sul, né, no centro, mas aqui é o centro, ao sul dos Estados Unidos. E essas perdas territoriais fez com que o México hoje se espremesse sua população, sendo essa faixa aqui em torno de mais ou menos de 2 mil quilômetros, de 2 milhões de quilômetros quadrados de terra. Eu vou deixar aqui um texto para discussão, é mais para vocês terem aí uma ideia de uma reflexão. A relação Estados Unidos-México é complexa integração entre países assimétricos. Então, essa relação ela é complexa, essa integração entre esses dois países assimétricos. O que seria simetria? Eu coloquei mais embaixo aqui para vocês puderem ter uma ideia. É desigual. Sem simetria que não é igual ou semelhantes em que há desigualdade. Lógico, quando você compara o sistema de ocupação do México, seu desenvolvimento, seja em diversas áreas, diversos aspectos, e compara dos Estados Unidos, você vê que são países, primeiro, tamanhos continentais diferenciados. A forma de quem ocupou a população, quem foi os seus primeiros colonos, de onde vieram, o que trouxeram. Então, quando você junta todos esses aspectos que nós já vimos aqui, não vamos trazer aqui agora, à tona, você observa tudo isso, você vê que são países assimétricos, países que não têm, assim, são similar em quase nada. Certo? A proposta desse texto é refletir sobre a complexa integração entre países política e economicamente assimétricos, tomando como objetivo de análise as relações entre Estados Unidos e México. Eu já falei anteriormente como se dá essa relação, uma relação de desconfiança, uma relação que se estende desde o processo de colonização até os dias atuais. Maior potência mundial do pós-Guerra Fria, os Estados Unidos exercem uma grande influência no sistema internacional, o que não seria diferente em relação ao México. Eu já falei que pressão é essa, necessidade de pressão em diversos aspectos, viu? Econômico, social, político. Ainda assim, ao longo do século XX e do início do século XXI, a relação México-Estados Unidos já foi desafiada em diversas maneiras. Durante a Guerra Fria, certo? O México foi o único país latino-americano que não cortou relações com Cuba. Então, foi feito esse embargo pelos Estados Unidos e o México resolveu enfrentar esse embargo que vários países do mundo, né, aderiram a esse embargo e foram solidários com esse processo norte-americano, mas o México não, ele resolveu permanecer. Então, isso gerou um certo desconforto, essa desconfiança dos Estados Unidos com o México. Há mais um aí elencado, já, além dos que eu já falei anteriormente. No decorrer da negociação do Acordo de Livre Comércio, certo? Da América do Norte, que é o North American Free Trade Agreement, tá? Conhecido como o primeiro acordo entre países com poderes tão assimétricos, ambos os governos tiveram que administrar a pressão de grupos contrários. Então, dentro do próprio Estados Unidos,
na América do Norte, dentro do próprio México, dentro do Canadá, os grupos de diversas ordens, diversas naturezas, foram contra esse processo. Nós veremos na frente por quê, certo? A opinião dos especialistas, por que eles são contra, tá, esse NAFTA, como está posto, como foi criado, como continua sendo posto nos dias atuais. Veremos um pouco mais à frente quando formos discutir basicamente o NAFTA. O México distingue-se dos demais países da América do Norte por apresentar graves problemas sociais, tais como miséria no campo. Então, essa miséria no campo, ele se dá por uma série de reformas agrárias, certo? Mal elaboradas, governos autoritários, governo que tinham como base a expropriação de terras de indígenas, de campesinos, da população mais pobre. Então, essa reforma agrária se deu através desse processo. Então, à medida que esse campo era esquecido dessa forma, com políticas públicas, e era expropriado dessas terras, as periferias empobrecidas nas cidades. Então, à medida que o campo, o processo político e econômico, não tinha essas questões, esse olhar, certo, mais diferenciado pelos governantes, a população que estava ali, ela ficava, por exemplo, desestimulada em trabalhar, como ocorre em nosso sertão nordestino. A falta aí de meios de subsistência a partir do solo, a partir da água, a partir de todo um processo para gerar riqueza. Então, há aquela saída do nordestino para os grandes centros, certo? Aquela chamada, aquele êxodo rural que ocorre. Então, no México não é diferente, certo? As periferias empobrecidas das cidades. Então, o campo, a população deixa esse campo e se dirige para as periferias, e essas periferias são aquelas áreas mais pobres que não oferecem condições nenhuma, são condições subhumanas, certo? Para que um ser possa sobreviver diariamente. Além disso, além do mais, o desemprego. Eles enfrentam, além desse empobrecimento, essa pobreza, dessa miséria, eles também enfrentam o desemprego, por não ter a mão de obra necessária para ser absorvida nesse mercado que as cidades oferecem os empregos. A mão de obra é abundante e barata, já existe essa mão de obra, mais uma vez, a imigração ilegal para os Estados Unidos, certo? Então, esse processo de chegada deles nos Estados Unidos faz com que realmente eles passem a viver à margem da lei, passem a viver de forma ilegal, se escondendo da questão das autoridades policiais daquele país. Então, a saída dele é a migração para depois, posteriormente, ele ser o imigrante, faz com que haja esse processo aí com uma problemática que dá desconfiança ao próprio Estados Unidos e fica essa, mais uma vez, essa relação problemática e desconfiança a cada momento. A construção do espaço geográfico mexicano vem sendo construída desde a independência em meio à disputa política e outras dificuldades. Então, já falamos anteriormente, as perdas territoriais não ficaram muito claras, os acordos ocorridos nessa questão aí, dentro dos acordos entre anexação de território, a questão agrária dentro do próprio país é ocasionada pelo governo por diversas leis, não atendia e não atende à necessidade da população que mais precisa da terra para produzir. A parte norte do território mexicano é extremamente árida. Então, eu mostrei inicialmente, a partir do momento que você se desloca para o norte, você tem a parte árida, você tem a parte ali que dificulta um pouco a agricultura para pessoas que não têm condições ou não têm subsídio do governo para poder se manter ali produzindo a pecuária e a própria plantation, a própria área de grande porte de produtos para exportação. Um exemplo aqui nosso, no Brasil, nós temos Petrolina, a região de Petrolina, que é uma região semiárido, certo? E essa região ela tem um forte investimento na área da irrigação, certo? Para produzir as frutas e todo um aporte de matéria-prima para o comércio, tanto nacional como internacional. Dificuldades de povoamento impostas pelo clima. Então, o clima, veja só, é uma condicionante, é um clima árido, um clima quente, certo? Eu tenho, dentro do México, a questão territorial, é importante se destacar,
nós temos ao norte a presença de algumas áreas áridas, áreas quase que desérticas, áreas que têm dificuldade. Ao centro, nós temos aí basicamente o que? As cadeias de montanhas, que são mais ou menos em torno de 2.000 metros, um pouco mais de altitude, dificulta a fixação do homem naquela região, para a agricultura. E ao sul, nós temos as florestas, que têm proteção, as florestas não podem ser assim desmatadas, certo? Então, isso dificulta. Falta de investimento em pesquisa e tecnologia. Muitas dessas áreas mais afastadas não têm assim, esse aporte, como eu falei inicialmente, do governo, né? Esse investimento, esse olhar mais para o campo, esse olhar mais para os necessitados da questão na agricultura e da pecuária de uma forma geral. A agricultura nos territórios centrais e do sul do país é desenvolvida em relevo extremamente acidentado. Então, nós temos aí a dificuldade, que é justamente as áreas mais elevadas, em torno de 0 a 200 metros, que são aí as chamadas, os platores, né? Então, isso dificulta um pouco o transporte, toda essa área, da sorte de atividades aí em relação à agricultura, também à pecuária. Observe aqui a vegetação, né? Eu trouxe a vegetação. Eu tenho plantas aquáticas, está certo? Nessa região aqui. Eu tenho savana, eu tenho selvas secas. Então, é uma certa dificuldade na questão mexicana em seu território. Observe aqui a vegetação aqui de parte desértica. Nós temos aqui similar a nossa caatinga aqui no nosso território, no Brasil. Nós temos aqui as selvas, temos a parte central, que são essa cordilheira aqui central, que corta o México, dificultando a presença. Então, observe aqui, ó, essa questão climática, essa questão aqui do solo, dificulta essa ocupação, esse desenvolvimento. O predomínio de deserto no norte, de montanhas no centro e a floresta no sul, restringe as áreas agrícolas do país, que ocupam 20% do território mexicano. Então, acabei de falar anteriormente. Então, nós temos aqui condicionantes topográficos, né? Essa dificuldade de ocupação. O sistema de plantation espalhado por todo o país, nas áreas que permite, logicamente, né? Esse plantation, ele é destinado, basicamente, ele é composto ali por milho, algodão, né? E a cana para exportação. As herridas, fazendas voltadas para o outro consumo. Essas herridas, vamos ver um pouco mais à frente, que são problemáticas, né? É uma forma agrária que existe há muito tempo, ela vem dos índios, ela vem aí dos antigos ocupantes do espaço mexicano, e hoje as políticas lá de uma forma de forma errada, praticadas pelos atuais governos e os anteriores, fizeram com que problemas sérios dessas herridas chegassem aos dias atuais, e os europeus e o fim dessas herridas. Então, vamos lá. Herridas, em princípio, propriedade nacional. É concedida à comunidade de campesinos para usufruto. Adquire uma característica corporativa por imposição de regras de organização e controle da população do núcleo herridal. Então, vamos lá. As herridas são áreas do governo que ele cede para grupo de pessoas, grupo de campesinos, certo? De colonos que querem ocupar essa terra, certo? Então, eles seguem aí um rígido controle estatal em cima delas. Primeiro, a quantidade de pessoas tem que estar presente nessas entidades comunitárias, nessas herridas. Essas herridas tem que ter um certo grupo de pessoas. Depois disso, essas herridas têm que mostrar produtividade para que elas possam ser ainda mantidas pelo governo. Existe um conselho dentro dessas herridas. Então, tudo isso faz com que antes não existia isso, faz com que essas herridas elas sejam muito problemáticas diante da questão social de empobrecimento. Como assim? Elas não têm investimentos diretos do governo. Consequentemente, a compra para maquinário, insumo de um modo geral, fica deficiente. Além do mais, os europeus, ao chegar o investimento dentro do México, começam a comprar de forma ilegal essas herridas dessa população que estava ali de uma forma desalentada, uma forma que estava desacreditada com aquele uso da terra.
estava empobrecendo cada vez mais. Então, o dinheiro entra nessas herridas e eles começam a gerenciar, certo? E as herridas passam, assim, a quem observa, como se fosse producente a partir do momento que essa herida está ocorrendo ali, está sendo bem, vou dizer assim, gerida por esse grupo de pessoas. Na realidade, é o dinheiro por trás desses europeus que já conseguiram adquirir de uma forma similar à grilagem essas terras. Além disso, como se fosse pouco, as grandes haciendas, que veremos um pouco à frente, concorrem com isso. As haciendas são áreas de plantation, onde o governo investe existe dinheiro governamental para a compra de maquinário, para tecnologia. Então, essas propriedades passam a ser o quê? Um centro agregador de mão de obra. O que acontece? Muitos colonos, certo? Muitos hereditários que estão ali nessas herridas deixam essas áreas em busca de emprego, tá certo? Braçal e barato nessas fazendas. Então, o que ocorre? Esvaziamento dessas herridas. Então, chega um momento que o governo começa a pressionar, ele de volta, mas já existe um certo investimento europeu, uma certa compra por meio de grilagem. Então, gera todo um processo de dificuldade a gerenciar a questão da reforma agrária dentro do México, certo? Aqui, para o México, o ejido é uma propriedade rural de uso coletivo, de grande importância para a vida agrícola do país. É sim, porque ela, por mais que tenha toda essa dificuldade, ela concentra em torno de 25% da população nessas áreas. Então, é uma população muito grande ali produzindo no setor primário. Aqui nós temos as diversas leis, tá certo? Da construção do espaço mexicano, da reforma agrária. Lei da reforma de 45, depois a de 48, a de 49, a de 60, a de 2001, a de 2005. Nós temos diversas leis aí, certo? Conhecida a lei de Salinas, né? Que é do presidente Salinas que emitiu essa lei, certo? O reconhecimento, a expropriação. Então, observe que é muita reforma, não se chega assim a contento, não se chega assim a um denominador comum dessas áreas. Então, observe aqui com mais propriedade essa lâmina. Aqui em amarelo nós temos essa área aqui entre 200 e 1.000 metros de altura, de altitude, né? Na parte aqui em amarelo, certo? As áreas mais secas, ok? Essa parte aqui em verde de zero, as planícies de 0 a 200 metros, é justamente nessas áreas aqui onde eu tenho as fazendas de plantation, né? Onde a agricultura ocorre de uma forma. Então, aqui é o norte, observe. Aqui é o norte, que é o sul dos Estados Unidos, ao norte do México, tem as áreas com maiores dificuldades climáticas, né? Com altitudes, tem os desertos. Aqui no centro, eu tenho toda essa cordilheira que divide o México ao meio. Essas são áreas que estão acima de 1.000 metros, chegando até 2.000 metros de altitude. Essa área aqui, em verde, nós já falamos sobre ela, e mais de 1.000 metros. E nessa parte aqui, ó, pontilhada, nós temos aqui maior densidade demográfica. Então, observe que ela fica tudo as áreas dos sopés, né, dessas elevações. Então, toda essa ocupação aqui, todo esse processo ao norte, deserto, áreas secas, que precisam de alto investimento governamentais, quem não tem fica perdendo suas terras. Ao centro, essa dificuldade aqui dessas elevações, e ao sul dele, a questão das chamadas florestas, na verdade. Isso faz com que haja uma certa limitação, como já falamos, da ocupação do México. Grupo revoltoso. Então, diante desse processo da expropriação de terra, tá certo? Diante desse processo que as terras são perdidas, né, para o governo, são retomadas do governo, e essa chamada ocupação de uma forma ilegal por europeus, né, com dinheiro, com compra de forma ilegal desses herridos, né, gerou, dentro do México, ainda gera até hoje, grupos revoltosos que pegaram em armas para poder defender essas herridas. Ou seja, o retorno dela, porque a população estava desapropriada, estava sendo despropriadas, expropriada desses terrenos, dessas terras. Então, estava indo para a cidade, para as periferias, empobrecendo, se marginalizando, se constituindo. Então, alguns grupos, né, liderados por dois grandes
homens dentro, considerados grandes homens dentro do próprio México, e um é o Emiliano Zapata, e o outro é Pancho Villa. Um dominava o norte e o outro dominava o sul do México. A ideia deles era o quê? Era a retomada dessas terras, tanto de europeus que se adquiriram essas terras de formas ilícitas, como o próprio governo, com seu esquecimento, com seu descaso para a população do campo, dessas herridas, que eram tradicionais, certo? E também combatendo as haciendas, né, que recebiam financiamento do governo. Então, essas terras, haciendas, ou essas fazendas, essas grandes fazendas, ficavam em locais privilegiados, investimento, altos investimentos do governo nessas áreas para poder produzir bastante. Então, essa concorrência desleal gerou o surgimento desses grupos guerrilheiros que se instalaram e se instalam até hoje dentro do México. O abandono das herridas por parte dos agricultores, então havia esse, como eu falei anteriormente, havia esse descaso, essa desesperança, vamos assim dizer, desse agricultor pela sua produção. Ele não conseguia gerar dali riqueza para si e um pouco para poder negociar. É uma economia, ela conta com 25% da população, então é uma economia forte, não é isso? Ela tem aí o seu legado, desde os povos que ocupavam os povos iniciais, certo? Ela tem o seu legado, e ela ocupa 25% da população economicamente ativa, ainda atua no setor primário da economia. Então vamos lá, o que é PEA? População economicamente ativa é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividades remuneradas. As haciendas, certo? De origem espanhola, uma palavra, foram grandes propriedades instaladas nas colônias espanholas, com grandes fazendas. A produção das haciendas visam a sua autossuficiência. Então, essas haciendas chegaram ao ponto de receber os chamados incentivos fiscais e financeiros do próprio governo. Aqui nós temos um estado, apenas uma parte de uma hacienda. Observe aqui dessas haciendas, né? Também aqui nós temos parte também dos herridos. Os herridos também, alguns deles eram colocados, eram em locais também aprazíveis. Nem todos os herridos eram em áreas degradadas, em áreas que não tinham assim muita produtividade por conta do solo e do clima. Nós tínhamos, por exemplo, herridos, que ocupam grande parte dessa população, que são herridos extremamente producentes, certo? Uma grande parte da população se encontra nele, nesses mais produtivos. Um dele aqui, ó, próximo, contendo água, contendo aqui todo um processo de escoamento de mercadoria de produção. A industrialização. O México é bastante industrializado, com grandes variedades de fábricas. Ele é mineração, têxtil e petroquímica. Eu falei inicialmente que esse processo, essas indústrias, fez com que alavancasse o PIB do México. Então, hoje, o PIB do México está em torno de mais ou menos de 20 a 22 mil dólares. Então, esse PIB, certo? A renda per capita dele é em torno de 22 mil dólares, 20 a 22 mil. O PIB é muito alto e, logicamente, essa renda per capita também é alta, mas é uma renda teórica. Na prática, a população não tem direito a essa quantidade toda de dólares prevista nessa renda per capita. Ele tem uma forte influência na mineração, por ter seu subsolo bastante riquezas, depois com cobre, com ouro. Certo? Na parte têxtil, ele tem as grandes produções, plantation de algodão, que fornece essa matéria-prima para o próprio México, para a produção nas indústrias têxteis. A petroquímica, a exportação do México de petróleo corresponde a 63% das exportações. Ela é produzida no Golfo do México, certo? A principal fonte de produção desse mineral, o petróleo, e ele é destinado, essa produção, tanto aos Estados Unidos, como ao próprio México e também ao Canadá, ou seja, dentro do grupo NAFTA, né? Dentro desse grupo aí da América do Norte. A ferrovia foi um importante ponto de partida para esse processo de industrialização, que pudesse ocorrer esse processo de expansão industrial no território mexicano.
Então, ela teve um papel preponderante, ainda tem um papel muito forte nesse processo de escoamento de matéria-prima ou o transporte de produtos manufaturados. Então, é importante. A industrialização no pós-guerra, investimentos estrangeiros no setor automobilístico e siderúrgico. Então, foi a partir do pós-guerra, certo? Que com a reconstrução de todo o planeta, daquela população que estava ali necessitando de ferro, de aço para a construção, de matéria-prima, de um modo geral. O México, por ter esse aporte todo, por estar bem localizado ali na América do Norte, o México teve um forte investimento estrangeiro, basicamente canadense e americano, no seu território, destacando aí ao setor automobilístico, com essa montagem, né, das empresas que passaram a montar esses automóveis dentro do México, como também o siderúrgico, porque a grande quantidade, certo, de minerais encontrados no subsolo mexicano são enormes. Recursos minerais, observe aqui, olha, o México basicamente é uma mina, certo? Aqui eu tenho cobre, eu tenho prata, tenho ouro, com todo tipo aqui, o zinco, com tudo isso aí, eu tenho titânio, eu tenho... Observe que o México, apesar dos pesares, todo esse processo de pobreza, esse processo de desconfiança de relações, mas ele tem bastante riqueza no seu subsolo, assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como o próprio Canadá. Aqui são a economia mexicana das indústrias. Observe aqui que as empresas que se encontram nessa região aqui do México, na linha de fronteira, são basicamente aqui em azul, empregos, e em vermelho as empresas. Então, algumas empresas estão crescendo, mas observe que os empregos não estão crescendo. Então, são empresas que estão investindo em alta tecnologia, onde ela precisa de uma menor massa de trabalhadores. Outras, a produção, grande parte os empregos estão aumentando nessas empresas. Você está a questão da produção, olha, grande parte aqui. Essa parte em azul, empregos, e a parte em vermelho são essas empresas que estão crescendo dentro do próprio México. Daí, é dizer que a economia do México é dinâmica e o México é um país industrializado, certo? É uma potência emergente ali dentro da América do Norte, juntamente com seus dois vizinhos. Enfim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E é necessário que vocês façam o seguinte: revejam, assistam depois essa aula, façam suas anotações, seus questionamentos, nos procurem em locais, você já sabe muito bem, um é o Open que é o nosso meio oficial de comunicação, e nós temos o nosso e-mail, para que você possa entrar em contato conosco, para que possamos aí estar tirando suas dúvidas ou acrescentando outras informações, porque não dá para se colocar tudo aqui, as informações, seria impraticável. Né? Nós ficaríamos por mais de 2 horas falando sobre o México com informações. Então, temos um tempo aí, esse tempo tem que ser equacionado. Bom, estou à disposição de vocês. Forte abraço.